tenho minha relação de amizade com ele. Outros federais, como Felício Latessa, que é de Nildo, eu vejo trazer muita emenda para cá. Vejo Altineu Cortes, lá no partido do Rodrigo, também procurando ajudar a nossa cidade. Então, tem nomes muito bons, entendeu? Eu prezo muito por nomes da nossa cidade. Marcão Gomes, né, que do PL Marcão, também. Marcão, como eu também não tenho contato, não vi ainda se já se lançou alguma coisa. Mas eu vejo sim. E eu sou muito bairrista, eu puxo muito pela minha cidade. Eu procuro sempre estar próximo de candidatos da minha cidade. Acho que o acesso é mais fácil, o olhar vai ter mais uma ligação de carinho, de história com a cidade. Mas tem muita gente boa que está pleiteando. Eu destaco, sim, lógico, meu irmão, como deputado estadual, é fato e é indiscutível o trabalho que ele tem feito na nossa cidade. Marquinho, agora uma outra eleição que está também assim, polarizando. Não está polarizando porque os dois grupos que polarizam na cidade parece que vai caminhar junto ao governador Cláudio Castro. Você já até citou esse movimento anteriormente, quando você falava em relação à postura do prefeito, o discurso dele na Coagro, né? E logo depois veio aquela reação da mãe, falando aquele post que você também abordou anteriormente. De maneira geral, como que você está analisando o cenário a governador, com o Castro e o Freixo despontando nas pesquisas, né, aparecendo ali como líder? Até saiu uma hoje em que o Castro aparece liderando com 25% e o Freixo em segundo lugar com 18%, as pesquisas encomendadas pela CNN, que já divulgou agora pela manhã. Como que você tem analisado o cenário de maneira geral e como você vê esse caminho aqui em Campos, né, do grupo da sua família, do seu grupo político, dos Bacelar, e o prefeito Vladimir apoiando o mesmo candidato, o pré-candidato à reeleição, que é o governador Cláudio Castro? Eu acho que essa união no apoio a Cláudio Castro nada mais é do que gratidão pelo que ele tem feito pela gente. Eu, desde o começo, antes de pesquisa, de tudo, eu via muita especulação por parte disso, de Freixo estar na frente. Eu vendo a forma que Cláudio está trabalhando, vendo a forma que Rodrigo estava trabalhando, eu não via adversário naquele quadro. Eu sabia que ali era uma questão de crescente para Cláudio conseguir chegar onde está nas pesquisas hoje, e eu realmente não diminuindo o trabalho partidário de Freixo ou qualquer outra coisa. Eu hoje não vejo adversário para Cláudio, a governador do estado do Rio, pelo trabalho que ele está apresentando. Então ele está conseguindo botar as coisas em ordem, é um cara ponderado, um cara fácil de lidar, acessível, não tem aquele ranço, aquele negócio de perseguir, que alguns que tiveram no poder ainda têm. Então eu particularmente sempre a potência digo mesmo que eu falei para o meu irmão, se errar o mínimo possível e seguir a forma de trabalhar, não tem outra coisa a não ser colher frutos. Então eu tenho certeza que Deus já está abençoando o trabalho. Se nada acontecer de erro grave, e eu tenho certeza que não acontece, que os caras estão preparados, se prepararam para aquilo, então cada vez mais se mostrando competentes para o desafio que está por vir. Eu não vejo adversário para Cláudio hoje, para governador do estado do Rio. Marquinhos, eu vou pegar carona antes de chegar à presidência, eu vou pegar carona nas perguntas de Cláudio e de Arnaldo. Eu vou fazer duas, uma mais regional e outra nacional. Cláudio sendo reeleito, Rodrigo fazendo a eleição que espera alcançar e tem trabalhado para fazer. O Rodrigo a gente sabe como é que é, né? Locomotivo, como Jorginho Virgílio que diz, alavanca no canto. Enfim, Rodrigo pode ser o próximo presidente da Alerj? A primeira pergunta. A segunda, para terminar, são duas perguntas. Vocês vêm do sindicalismo, seu pai vem do sindicalismo, e é um sindicalista de embate, né? Gosta do embate, cresce no embate. Por afinidade, por uma história parecida, vocês sempre tiveram simpatia pela trajetória de Lula, né? Que também vem do sindicalismo. Lógico. E tal. É uma eleição talvez a mais polarizada em muito tempo na história do Brasil. Há quem tema até, esperemos que não aconteça, por violência, né, por descampo para violência, tão acirrado que está, esperemos que isso não ocorra. Como é que você vê essa eleição nacional? Qual a posição pessoal sua, pessoal como político, né, e do seu grupo familiar, e que projeção você faz para essa eleição? São duas perguntas. Eu acho que a questão do Rodrigo, como eu disse, se o trabalho seguir da forma que está, e tenho certeza que vai seguir, vou fazer tudo possível da minha parte para seguir esse trabalho de excelência que ele está fazendo. Muito se especula, sim, dele ser o presidente da Alerj, em brincadeiras internas de grupo, de outros deputados, tem esse tom de brincadeira que a gente se encontra, mas tudo aí no seu tempo,
Deus abençoando, tudo vai acontecer no seu tempo. Se for, espero que sim. Seria, lógico, como irmão, uma honra. E como político da cidade, você vê um político da nossa cidade chegar presidente da Alerj, eu acho que é algo muito bacana, é algo que faria história. Em relação à presidência, realmente meu pai é sindicalista a vida toda, sempre de embate. E a gente sempre brinca que ele fazia mais que Lula nas greves, que ele peitava e que ele fazia mais que Lula, a gente brincava, isso, familiar. E sempre teve esse lado mais trabalhador, de defender o trabalhador. Isso é algo que está na nossa raiz. Mas como eu pude falar para alguns, já falei até aqui, o Brasil precisava de um choque de ordem. Não estou dizendo que seria Bolsonaro, seria fulano, João, Maria. O Brasil precisava de um choque. Lula foi um bom presidente, na minha concepção foi um bom presidente. A Dilma veio, teve seus erros, teve seus desgastes, acabou em articulação, caindo. E deixando o poder na mão do vice, e daí em diante todo mundo sabe o que aconteceu. Mas que o Brasil precisava de um choque de ordem, o Rio de Janeiro precisava de um choque de ordem, Campos precisava de um choque de ordem quando o Rafael assumiu, que a gente acreditou em Rafael aqui, não, vamos acabar a corrupção, vamos estancar. A população precisava disso. Se ocorreu ou não, foi consequência, mas o voto foi credenciado, acredito eu, assim. Pô, tá tendo muita corrupção, vamos botar um cara que não é corrupto. Mas aqui de Campos a gente vai conseguir entender que Bolsonaro é corrupto ou não? Lá na presidência, eu não consigo entender, não consigo ver. Mas que precisava de choque de ordem, precisava. Porém, não gosto do radicalismo, não gosto de nada excessivo. Muitos discursos dele, muito excessivo, contra a vacina, contra vários outros meios, que eu não concordo. Não votei nele, não voto nele, mas como sou bairrista, como eu disse, vejo muito pela minha cidade. Hoje eu estou num grupo político, na minha cidade, de oposição, que tenho hoje o meu irmão, deputado estadual, no partido dele. Vejo hoje o Cláudio Castro no partido dele. E se for entendido que o melhor para a nossa cidade seja um presidente no partido do governador, que a linha seria direta pelo benefício do nosso município, há de se pensar, há de se conversar para chegar num consenso. Eu só acho que, a minha opinião, infelizmente, não vai influenciar lá em cima, mas queria poder dar a minha opinião e dizer, vamos parar com o radicalismo, vamos escolher um nome ameno do partido, ou se for o Bolsonaro, tem que mudar o discurso, tem que mudar a maneira de governar, mas infelizmente minha opinião não chega lá, mas eu sou bairrista, eu defendo o meu município, eu quero o melhor da minha cidade, e se o melhor da minha cidade for uma linha reta entre deputado, governador e presidente, eu sou o grupo e vou acatar o que o grupo, a maioria, decidir. Marquinho, agora nessa questão partidária tem um fato curioso nessa eleição do Rio de Janeiro, que é a figura do André Siciliano, presidente da Alerj do PT. Dornelles, em entrevista, já falou que se todo petista fosse como Siciliano, ele votaria no PT. E o PL tem um pré-candidato à reeleição, que é o senador Romário, que é pré-candidato à reeleição pelo partido. Como fica o seu grupo político aqui, com essa proximidade que existe com o Siciliano? O Siciliano vem várias vezes com o Bacelar aqui, numa eleição, caso o PL sustente até lá a possibilidade de reeleição do Romário. Eu, particularmente, com o André, é um caso à parte, porque foi criado uma amizade, foi criado um vínculo da minha família com ele. E é uma figura realmente, não tem como se discutir. Um cara continuar, se manter um presidente da Alerj ativo, enfrentando com a bandeira do PT nas costas, onde a bandeira do PT é alvo na rua até hoje. Se você vestir um vermelho, o cara te xinga na rua. Então o radicalismo ficou tão grande que até roupa vermelha o pessoal parou de usar. Então você se manter presidente da Alerj com uma bandeira do PT nas costas não é para qualquer um. Você se mostra competência, se mostra um cara articulado. Eu pude ir lá no Rio, no lançamento do projeto lá, acompanhar uma festa linda com várias lideranças políticas de outros partidos. Mas eu vejo realmente o André um cara que flutua em todas as áreas, assim como eu vejo o Cláudio Castro flutuar em todas as áreas políticas. Não tem um radicalismo, é um cara fácil de lidar, um cara macio de lidar. Então ele consegue flutuar em todas as classes políticas, assim como o André Siciliano. Pude ir lá, vi realmente uma festa linda que ele fez, várias lideranças políticas lá. Então eu vejo sim, independente de bandeira política, quando o seu nome é leve e traz a solução que a população precisa, acho que acaba a bandeira política saindo de lado. Então eu vejo o André um cara, candidato muito bom, tá certo? Estive lá, eu apoio o André como senador, independente de partido, pela minha amizade, por saber que ele é um excelente político, um cara fácil de lidar, um cara acessível, que sempre que a gente pede, pô, André, ele vambora. Então eu vejo isso como um ponto muito positivo. Arnaldo, mais uma, vou fazer mais uma também. Eu fiquei com vontade de fazer, mas eu quero fechamento, mas vou fazer mais uma. Já falou aqui da história do seu pai de sindicalista, da afinidade que vocês têm por gênese com Lula, né? É uma gênese parecida.
E a gente estava vendo ontem o presidente Jair Bolsonaro foi falar para empresários, ele levanta a política liberal, fala assim, não, agora privatizar a Petrobras, que a gente sabe que não é assim, né? Imagina privatizar a Petrobras no parlamento, você parlamentar, isso não é. Mas você fala, não pode chegar hoje para... É a solução. Isso não é assim. Mas, enfim, o discurso liberal dele agradou os empresários, ele começou a falar em questionar o eletrônico, então o empresariado não gostou e ele, também é político, na memória ele mudou. Mas estão vindo vários avisos. O diretor da CIA, estou falando da maior agência internacional de espionagem do mundo, que é dos Estados Unidos, teve aqui, aconselhou não falar sobre isso, quer dizer, pelo governo Biden, Joe Biden, que hoje é o governo dos Estados Unidos. Está vindo sinais de todo mundo aí, que a União Europeia já emitiu N sinais de que uma subversão da ordem no Brasil institucional não vai ser aceita, né? Como é que você vê esse tipo de discurso? Quer dizer, Lula, Arnaldo citou, se você falou antes, Arnaldo mandou aqui a Quaest, Castro já começa a superar Freixo. Freixo está então vinha na frente de todas as pesquisas. Castro diminuiu, agora essa Quaest aí já dá Castro na frente. Mas não há pesquisa nenhuma ainda que dê Bolsonaro na frente de Lula, eles têm uma diferença razoável. Bolsonaro, verdade, recuperou, ele cresceu em cima dos votos, daqueles 8% de Moro ali, que foi juiz da Lava Jato, foi ministro dele. Chegou aos 30, estava em 23, está com 30, alguma coisa. Lula patina, acho que uns 2 meses em 40 pontos, né? Como é que você vê? E outra coisa, a rejeição de Bolsonaro continua muito alta. Rejeição, você sabe, o segundo turno é rejeição. É o que decide. É o teto, né? Que vai crescer. Como é que você vê, enquanto político, enquanto cidadão, essa possibilidade de ruptura institucional, de não aceitar o resultado da urna, enfim, até pior, você vê setores das Forças Armadas endossando esse tipo de discurso. Como é que você vê isso? Isso é perigosíssimo, né? É algo inaceitável, e eu tenho certeza que todos vão se unir contra isso. Porque realmente Bolsonaro tem as falas dele muito pesadas, ele deixa transparecer um radicalismo muito grande, e isso não é bom para a democracia, isso não é bom para a população. Mas o fato tem que ser respeitado, qualquer decisão de urna tem que ser respeitada, e eu acho que vai ser respeitado, não vai chegar ao ponto que os mais radicais acham que vai chegar, que vamos ficar no poder porque a gente quer. Não, se a população, a maioria, entender que o retorno de Lula é o melhor para o Brasil, tem que ser respeitado. Como se surgiu uma terceira via, tem que ser respeitado. O que não pode é a gente atropelar a democracia em forma alguma. Se eu bati tanto na Câmara ali por aceitar a democracia de maioria ali, não tem como em qualquer outro lugar isso não acontecer. Eu acredito sim, como você disse, o Brasil está bem dividido. Antes quem votava em Lula não podia falar, hoje já se fala nas ruas. Como eu disse, bandeira do PT virou alvo na rua. Isso não é legal. Você pode ter a sua opinião política, mas você respeita a diferença do outro. Então tem que ser respeitado. Tenho muita preocupação sobre essa eleição realmente, porque pode descambar para um lado da violência, espero que não. Mas eu acho que o que a maioria entender vai ser respeitado. Eu não vejo também esse tipo de golpe. Nós estamos em 2020, não tem, eu não acredito. Acredito que podem tentar, mas não vai ser permitido. Tem que ter uma interferência de alguma forma. Eu acho que ele mesmo, caso seja derrotado nas urnas, ele vai entender e não vai ter esse tipo de atitude, não. Eu acho que é muito da boca para fora, aquela explosividade de falar, mas eu não acredito que você não aceite um resultado de urna. É inacreditável para mim. Vai ser tipo 7 de abril? 7 de setembro, perdão? 1º de abril, né? 1º de abril, queria lembrar. O 7 de abril que foi o 1º de abril. 15 de fevereiro. Aqui, eu tô na dúvida de uma coisa, já que todo mundo fez mais uma, eu vou fazer mais uma. Eu fiquei na dúvida, quem é o federal do grupo Bacelar? Federal do grupo Bacelar não está decidido ainda. A gente tem conversado, tem opiniões, o Tineu, de vários nomes, mas a gente não chegou no consenso de federal. O grupo de vereadores, vários têm candidatos. Conversou com o Caio? Hildo tem conversa com o Caio, tem conversa com o Caio sempre. Meu amigo, a gente sempre tive no Rio com ele, nesse movimento da Câmara aí, pude estar com ele lá para agradecer a força que ele deu a gente. Não, mas conversa que eu digo para eleição. Já tive, ele pede, é lógico que a gente tem conversa, não tem isso. A amizade, ele vai ligar e vai brincar. Mas no grupo dos 14 ali, tá aberto. Entendeu? O vereador Nildo já tem um dele, que já declara sempre.
Tem outros ali que eu esqueci agora, acho que o Michael tem a dele. E federal está aberto, a gente não tem unificação em federal ali e respeito toda a trajetória de cada um tem, entendeu? Até porque são vários nomes bons. Eu brinquei aqui do Caio, que sai na frente por ser da cidade. Tem um cara... Igor que sempre apoia o Hugo Leal, leva até assessor para apoiar. Tem Igor que tem sua história com o Hugo, mas não sei se fica com o Hugo esse pleito. Mas enfim, federal está bem dividido, particularmente... Seu irmão fala o quê? Meu pai ainda a gente não decidiu, o Rodrigo ainda não sentou com a gente para a gente traçar qual seria o melhor federal para a família ali. Mas pro grupo de vereadores ali está bem dividido. Bom, eu não sei se for pensar em grupo unido, mas aí você já falou vários exemplos. O Nildo tem o Laterça, o Hugo Léo é do Igor, mas enfim. Mas o grupo unido pode até ter bagagem para eleger um federal também. Não sei. Tem. Se a maioria do grupo ali se entender, unificar pelo menos parte do grupo ali, eu acho que elege sim. E eu não vejo o Caio, por exemplo, pela votação expressiva para prefeito, eu não vejo dificuldade no mandato dele. Se ele começar os trabalhos como tem começado, eu tenho visto trabalhando em rede social, em rua, pela votação expressiva que teve para prefeito, né? Então não pode desconsiderar isso. E se tiver aquele apoio lá da equipe do Neves, né? Que teve no segundo turno. Entendeu? Mas a gente... Mas lá pra cá, talvez o Neves tenha enfraquecido, basta lá ter tomado anabolizante aí. Ô Marquinhos aqui, quero te agradecer, queremos, né, claro, evidente, te agradecer pela presença aqui. Demorou, só de que eu tô aqui tem quase que 2 anos e meio, né, Luiz? Pandemia, né, Arnaldo? E coisa... Mas valeu a pena, acho que você estava esperando o presencial, né? Presencial tem mais emoção, né? Conhecer o estúdio. Tá certo, então. Eu acho que é por causa do café. O café é bom. Não sei. Obrigado pela presença, um grande abraço, transmito um abraço lá no seu pai, que a gente sempre se encontra, ou quando se encontra eu paro também para dar um abraço dele, gosto da forma... Posso pedir uma coisa? Só para terminar? Por favor. O Rodrigo já deu a versão aqui, Baixo já deu a versão aqui. Como é que foi a história lá do seu pai lá com a Polícia Federal? Conta a sua versão. O meu suicídio, né? Eu tava lá presenciando, a Federal subiu aquelas escadas de arma na mão, com o oficial na frente, e foi entrando na plenária, e de imediato, sem consultar ninguém, já não, pode ser retirado aqui. Aqui dentro não, na plenária não. Pode ficar na plateia ali, só ela entra. Ela trouxe a decisão da cidade na mão, da Justiça de Campos, e momento quase igual chegou a decisão do Rio, e ele catou do Rio e peitou do jeito dele e foi feito. Peita, depois a gente vê o que dá. Mas um grande abraço, meu pai, esquece, exemplo. E hoje, é o que eu digo, em primeiro lugar, minha trajetória política é honrar primeiro o nome dele, toda a trajetória dele, e depois nossos eleitores, nossa família e população em geral. Mas em primeiro lugar sempre vai ser ele. Um abraço também ao secretário, ex-secretário, né, o Rodrigo, deputado estadual. Obrigado pela sua presença. Seja sempre bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Agradeço a você, a Luiz, o Arnaldo, Cláudio, Beto, o pessoal da produção. Obrigado. Espero que seja a primeira de muitas vindas aqui. Eu espero vir mais aqui do que falar com o prefeito, que só consegui falar 2 vezes em 1 ano e 3 meses de mandato. Mas obrigado pelo espaço. Como eu disse, é uma honra estar aqui no Grupo Folha da Manhã, pela importância que vocês têm na cidade de Campos, toda a história de informação e de coisas boas que vocês trazem para a gente. Aloysio. Agradecer, na verdade, a gente está tentando essa entrevista há algum tempo. A gente chegou a fazer uma por impresso, né? Mas eu estava tentando, desde aquele momento, basta de ter falado com você, né? Fazer presencial. Desejar que a Câmara chegue a um termo, e aí não é lado A, lado B, lado C. Como você falou, que não pode ficar a impressão que ficou para a população de Campos. Isso não pode ficar. Ser melhorado. E uma casa, está dizendo, casa do povo, né? E te digo, Marquinhos, eu sempre falo isso porque eu vi. E não foi ele cobrir, não, foi ele passar com o meu cachorro, que eu moro ali perto. A cena que eu vi ridículo, né? Cara, era. Sinceramente, o cachorro, que é um animal irracional, ficou ouriçado e dava medo. É um exagero de poder público ali, sem necessidade. E não é isso que eu acho que nenhum cidadão, e nem vocês que estão lá, esperam que seja a imagem da... Lógico que não, e a gente pode reclamar disso, a guarda tem que estar na rua, o trânsito está um caos, e a guarda ali, 8, 10 viaturas, e polícia militar, enfim.
Mas, enfim, e eu acho que o que está aí, com as projeções que estão aí, que lógico, política é aquela coisa, Magalhães Pinto, né? Política é como nuvem. Você olha hoje, está de uma maneira, olha, depois está de outra. Eu acho que o quadro de 15 de fevereiro é só uma... Eu não vejo maneira de se alterar muito. Acho que a tendência, eu já disse isso aqui, né? Fala do muro e da ponte. Eu acho que o muro... Falando do muro, a gente fala, o Flamengo está em alta... Eu até brigo aqui, baixa o muro, Nogueira, pula para cá. Eu acho que o muro, a tendência é ele abaixar mais do lado garotinho pro Bacelar do que o inverso. Está em Dandim, ele citou aqui, Silvinho, Marcione, quer dizer... Todos que até então apoiam o Rodrigo para deputado estadual, né? Mostra isso, né? Acho que, já disse aqui, ele tem medo de pulir 10. Eu acho que a pré-candidatura de Rodrigo, uma vez confirmada, como tem que ser em convenção, pulir 10. Garotinho, se puder, pulir 10. Acho que a aposta é sem medo de errar, né? E desejar sorte aí. Eu acho que você, seja agora, pela justiça, seja lá em dezembro, você deve assumir o biênio como... Você teria que assumir agora, quer dizer, isso também é inequívoco, né? Apostar em lado A, lado B, ou ser simpático lado B, eu voto. Não é que você falou... Maioria da democracia. Não, se for presidente aqui, né, tem que respeitar, gostando ou não gostando. Tem que ser respeitado. Então, desejar sorte, que eu sei que... E uma coisa que o Bacelar tem de bom é essa coisa do não desistir nunca, né? Mas um pouquinho de temperança também não tem que ter mais uma respirada fundo, falta na reta final. Mas a gente está aprendendo, no dia a dia a gente está aprendendo, está amadurecendo ali, entendeu? E eu acho que vai. Acho que todo puxão de orelha é bem-vindo, seja da imprensa, seja de pai, de família, todo puxão de orelha, conselho é bem-vindo. Como eu deixo claro ali, desde que eu assumi, estou ali aprendendo a cada dia, só figura carimbada ali dentro. Estou aprendendo tanto na experiência quanto na maldade de saber se defender. E a gente brinca da ponte, e realmente não tem mais muro, é uma ponte. Daqui a pouco a gente bota uma esteira rolante nessa ponte, para a pessoa nem andar, só subir. Mas acho que a gente brinca, mas é sempre em prol da população. Eu, poxa, hoje, noiva, enteado, pai, mãe, amigos que estão aí, eu não vou tomar uma atitude nunca para decepcionar eles. Acho que é questão de caráter, você deixar seu nome de forma positiva. Não aqui com briga política, mas pô, você está figurado num jornal, você sendo preso, você sendo... É um troço muito complicado para o seu grupo, para a sua família, então eu sempre viso isso em primeiro lugar. Pude falar antes de qualquer desafio que eu topo, eu procuro sempre deixar claro que eu não vou extrapolar de forma alguma, porque eu tenho a minha família, eu tenho meu nome a zelar, eu tenho minha história, não quero nunca jogar isso fora. Estou começando minha história política agora e jamais vou tomar atitude alguma que vá ferir e deixar meu nome manchado do meu pai. Então eu tento ponderar sempre em relação a isso. Estou começando minha história, eu não quero terminar minha história, seja breve, seja longa, de forma errada. Eu quero que o cara lembre de não Marquinhos, maluco, brigou igual o pai, mas fez bacana igual eu falo do meu pai. Errou muito? Pô, errou, mas acertou demais, fez muito bem. Até hoje na Câmara é consenso de trabalhador, entendeu? Não, o Marco foi o melhor presidente daqui, sem diminuir os outros, lógico, mas é bacana você ouvir isso. É gratificante. Muito bem. Neto, para fechar, por favor. Agradecer ao Marquinhos também pela entrevista, pedir desculpa também, nós tivemos um probleminha no sinal aí, e parece, rapaz, daqui a pouco vão dizer, eu lembro quando eu entrevistei Francimara, sabe como tá um caos aqui, Francimara foi para um sítio se isolar, porque ela disse que o pessoal de Pedrinho jogava um vergalhão para derrubar o sinal de internet, né? E aí quando foi a última entrevista nossa com o Rodrigo, nós tivemos problema, tivemos que vir correndo pro estúdio, ainda no meio da pandemia. E agora, no último bloco, os primeiros dois blocos transmitimos direto, mas no último bloco tivemos um problema, mas não tem ninguém derrubando. A priori não tem ninguém derrubando sinal de internet. De vez em quando acontece. Então pedir desculpa e mais uma vez agradecer. E como disse o Luiz, desejar sorte e tomara que... quando a gente fala que pacificar a Câmara, não é questão de ser submisso, como o Marquinhos falou, nada disso. É só que seja um debate de ideias ali dentro, que não se extrapole para questões pessoais, que não leve para nada disso, porque quando chega a esse ponto fica ruim para a imagem institucional do Legislativo, como para os vereadores que fazem parte da casa, e ninguém quer ver isso. São representantes do povo e a gente quer que o melhor para o povo saia daquela casa. Então a gente pede isso, a pacificação passa em torno disso, de deixar o vereador falar,
de botar os projetos dos vereadores em pauta, de botar as CPIs, o pedido de CPIs em pauta, porque quanto mais se investigar, quanto mais você fiscalizar, a população que ganha. E agradecer a entrevista, não, fui intimado por você, Arnaldo, para estar aqui, intimação presencial, eu precisava estar aqui, realmente eu precisava estar aqui, e graças a Deus agora pessoalmente, realmente é bem melhor para a gente poder trocar olhar e trocar ideias aqui. Então só me acrescenta, só me soma essa experiência aqui também. Grande abraço e saudações tricolores. Eita. Rapaz, não tem um, só tem um aqui, os dois ali. Olha, vou te contar, não sei em quem que eu tô confiando. Só se for nas pernas. Gente, você pode, o Flamengo tem que admitir. Dois times que o Flamengo tem que. É Fluminense e Liverpool. Eu acho que são os dois. Mas os caras. Chega na final é complicado. Tão duro. Esse Liverpool, sábado, você viu? Contra o Chelsea. Mas agora vamos ver contra o Real Madrid, né? Aí o buraco mais embaixo. E o Chelsea apertou, né? Tanto que foi pro empate, foi pros pênaltis, né? Enfim, bom ver aqueles brasileiros brilhando lá também, sobretudo. Gente, amanhã de volta às 7 da manhã com mais um Folha no Ar. Vereador Marquinhos Bacelar, muito obrigado mais uma vez, né? Toda sorte lá para você, quer dizer, toda sorte para o município, é evidente, que tem 140 mil pessoas, né, na linha da pobreza. Só lembrar que amanhã vai estar a parte da entrevista, não dá para botar lá toda, né? Sim. Publicada uma página standard na edição de amanhã da Folha da Manhã. Não, perfeito. Esse compacto aí, né, com todos os momentos importantes aqui da entrevista, claro. E a gente torce para que a Câmara faça o trabalho dela com essa população aí, com toda a população, mas com essa principalmente que precisa imediatamente, né, das ações do poder público. 9h17, às 7 da manhã, de volta o Folha no Ar amanhã, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.